Bom, vamos agora considerar uma situação que eu tenho um sólido que realmente está em 3 dimensões para realmente obter como é que é o calor específico a temperaturas baixas para uma situação dessas daqui. O que vai acontecer quando estiver em 3 dimensões é que você vai ter lá uma estrutura cristalina. Você não vai ser mais uma coisa tão simples quanto simplesmente uma linha de partículas. Essas partículas vão ter algum padrão em que os átomos vão ter um padrão, né, que eles vão estar distribuídos, por exemplo, uma coisa assim, etc. Isso aqui seria, por exemplo, o grafite. E uma outra estrutura que é bastante comum também é você ter uma estrutura cúbica que se estende, etc. Você tem várias estruturas possíveis para como você organizar os átomos do seu sólido. Por exemplo, exemplo aqui cúbico é o que acontece, por exemplo, no cloreto de sódio. Você tem pares aqui, né? Sódio, cloro, aqui você vê sódio, cloro, etc. Mas o ponto é que você pode fazer um raciocínio parecido, independente de qual seja a estrutura cristalina, e chegar a uma conclusão que a sua energia potencial, pensando agora de novo lá na versão clássica do modelo, vai ser m ômega quadrado sobre 2, somatória de I igual a 1 até n, somatória sobre as conexões que estão na vizinhança do J, ou seja, vai mudar dependendo de qual seja a sua estrutura cristalina, como é que vai se organizar essa vizinhança. E aqui eu vou ter, depois de fazer aquela mudança de variável para o U, vou ter aqui o I menos o J ao quadrado, onde agora eles são vetoriais, não são mais números. Você tem agora uma posição realmente em 3 dimensões. Isso vai ter uma energia cinética que vai ser igual a m sobre 2, somatória I indo de 1 até n, o ponto I, vetor, ao quadrado. O que eu vou fazer aqui vai ser rapidamente aqui fazer as equações de Euler-Lagrange, nesse caso, para mostrar que aquela ideia que eu falei lá no primeiro vídeo, que você realmente ter no fundo uma equação de onda aqui. Isso vai me permitir entender como é que posso estender o raciocínio de uma dimensão para 3 dimensões sem realmente precisar fazer a conta em grande detalhe. O que a gente vai ter aqui é o seguinte: eu vou ter, depois de fazer o Lagrange, né, você faz Lagrangiana com a t menos v, e depois considera as derivadas do L no respeito. Você pode, isso aqui eu vou explicar o que eu quero dizer. Você considera essa derivada e essa derivada, onde aqui o que eu estou querendo dizer com del L, digamos assim, um vetor x, seria basicamente o seguinte vetor. Agora é basicamente o gradiente dessas 3 coordenadas, del L, del x, del L, del y, del L, del z. Ou seja, esse seria o gradiente com respeito ao ponto K, o gradiente com respeito ao K, etc. Você considera todos os outros como se fossem constantes e só está dependendo daquelas variáveis, e você toma um gradiente ali. Se você fizer isso, as suas equações de Lagrange vão dar ddt desse gradiente aqui vai ser igual a esse gradiente aqui. Então aqui desse lado você vai ter, já dividindo por m, os 2 pontos k, e aqui desse lado você vai ter menos ômega quadrado sobre 2, gradiente com respeito ao k, somatória I indo de 1 até n, vezes a soma sobre a vizinhança do I, e aqui você vai ter o I menos o J ao quadrado. Aqui eu vou fazer um raciocínio parecido com o que eu fiz quando eu estava resolvendo em uma dimensão. Passar para dentro, fazer uma regra do produto, que vai ser válida também no gradiente. Vai ter I igual a 1, J integra mais I, aqui você vai ter o I menos o J, escalar esse gradiente aqui. E isso daqui vai te dar basicamente o seguinte. Na verdade não é escalar vezes, né? Aqui você basicamente teria
basicamente identificando. Você tem o I aqui, o I, o J aqui, você vai ter uns deltas de Kronecker aqui. Isso aqui estou escrevendo de maneira formal, realmente. Tem menos ômega ao quadrado, somatória I indo de 1 até N, somando sua vizinhança, que teria o I menos o J, e aqui, de fato, você vai ter agora uma coisa, aqui é o K, uma coisa agora realmente, que você realmente agora tem um vetor aqui. Realmente é um truque de notação, aquelas derivadas com respeito ao K que eu estava fazendo. Então agora que você vai ter basicamente 4 termos. Aqui você tem esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Eu vou agora examinar separadamente cada um desses termos. 3 deles vão dar exatamente iguais e um deles vai dar diferente dos outros. O primeiro termo que eu vou considerar vai ser somatória I indo de 1 até N da soma sobre a vizinhança do I. E eu vou ter aqui o I vezes delta I K. Agora, isso daqui vai me dar basicamente o seguinte. Você vai ter aqui somatória indo de 1 até N. O I delta IK, que você está somando sobre J, ou seja, do ponto de vista do J, o I é uma constante. Então aqui você vai ter basicamente somatória I indo de 1 até N, o I vezes delta IK. Aqui você vai ter o tamanho da vizinhança, ou seja, se eu tenho um conjunto gama I, essa soma de 1 vai dar a cardinalidade do gama I, ou seja, o número de vizinhos que o I tem na minha rede cristalina. E agora aqui essa soma solar simplifica, por causa que eu tenho esse delta de Kronecker. Aqui, esse primeiro termo vai me dar o K vezes a cardinalidade do gama K. Esse daqui é o cara que vai ser diferente dos outros 3. Agora os outros 3 eles vão dar todos iguais. Vou fazer aqui mais rápido essa conta. I1 Tn, J pertencente a gama I, T U I, delta JK. Agora o ponto é que essa soma, aqui o I eu posso passar para fora, N da UI, somatória J, pertencente a gama I, delta JK. Agora, esse termo aqui ele vai dar diferente de zero se somente se o K está dentro do gama I. E eu vou ter exatamente um elemento de J que vai corresponder a isso. Então, esse daqui eu vou escrever como sendo somatória de I igual a 1 até N, UI, delta de K pertencente a gama I. Isso aqui eu estou querendo dizer que isso aqui é 1 se somente se K pertence a gama I. Se não, ele vai ser igual a zero. Agora, o ponto é que o K está na vizinhança do I se somente se o I está na vizinhança do K. Então, isso aqui vai ser somatória de I igual a 1 até N. I delta I pertencente a gama J. Então, isso aqui eu posso reescrever como sendo somatória na vizinhança de J, não, K. De UI. Ou seja, eu estou somando todos os que estão na vizinhança do meu K. O próximo termo na soma vai ser somatória de I igual a 1 até N, J na vizinhança, gama I, e aqui você vai ter o J vezes delta IK. E aqui eu posso passar o delta para fora, isso aqui me dá então somatória I igual a 1 até N, delta IK, somatória J, pertencente a gama I. O J, e agora, por causa desse delta aqui, o único termo que sobra da soma em I é o termo que I é igual a K. Isso vai te dar, então, J pertencente a gama K. O J. Nota que é exatamente o mesmo termo que eu tinha obtido por segundo. O quarto também vai dar exatamente essa mesma coisa. Eu teria aqui somatória I igual a 1 até N, J na vizinhança do I, e aqui você vai ter o J vezes gama JK. Delta JK. Eu posso usar aqui se o J, aqui, esse termo aqui vai ser diferente de zero somente se o J for igual a K, e escrever isso como sendo soma I, 1 até N, J pertencente à vizinhança de I,
UK, delta JK. E agora eu posso passar esse UK para fora. Então isso vai me dar UK, somatória igual a 1 até N, J pertencente à vizinhança de I, delta JK. Agora isso daqui vai me dar delta do K dentro da vizinhança do I, N. E agora de novo, você vai ter então que o K está dentro da vizinhança do I somente se o I está na vizinhança do K. Então isso aqui, somatória é o K, vezes I indo de 1 até N, delta I pertencente a K. Então você basicamente está contando quantos elementos tem na vizinhança do K. Então esse daqui na verdade é igual ao primeiro, não é igual aos outros dois. Agora, se eu somar, você vê que esses termos que dá o K vezes gama K, eles têm um sinal positivo e os outros têm um sinal negativo. Então o que a gente tem no final do dia é o seguinte: o 2 pontos K é igual a menos 2 ômega ao quadrado, gama K, e aqui você vai ter o K menos 1 sobre gama K, somatória da vizinhança gama K, o K. Isso aqui você tem o valor de U, e aqui você tem a média na vizinhança. Isso daqui é basicamente um operador linear que eu estou aplicando em U. Isso daqui é basicamente o seguinte: se você agora pensar naquele vetor de vetores, é como se você tivesse aqui um laplaciano. Esse aqui é exatamente o laplaciano diagonalizado, discretizado. Isso daqui. Então isso aqui é junto com esse sinal de menos. Isso aqui vai te dar 2 ômega ao quadrado vezes esse cara aqui, que eu vou chamar de coordenação. Que a ideia é que numa rede cristalina ele vai ser igual para todas as situações, para todos os átomos. Teria uma constante Q, e que você teria o laplaciano discretizado aplicado em UK. Ou seja, se você agora for para o nível macroscópico, ou seja, só a rede, você está olhando uma rede muito grande, então essas distâncias interatômicas são pequenas, isso daqui tudo seria basicamente uma equação de onda. D2 UK dt2 igual a 2 ômega ao quadrado Q vezes Laplaciano UK. E é, na verdade aqui, se você também levar em conta o que deveria estar acontecendo, que você vai ter basicamente a velocidade ao quadrado do som. Ou seja, você tem que fazer uma mudança de escala, porque você estaria tomando derivadas aqui discretas, você está combinando uma equação de diferença, aqui você estaria tomando uma equação diferencial. Você tem que fazer uma mudança de escala parecida com aquelas coisas que a gente faz em aproximação do contínuo. Depois de você fazer isso, vai aparecer aqui a velocidade do som ao quadrado, que quer que ela seja, nesse meu cristal. O que vai ser importante para a gente aqui é que os autovalores desse operador, V ao quadrado vezes A ao quadrado, vão te dar as frequências dos modos normais. Exatamente como aconteceu lá em uma dimensão. Só que o Laplaciano ele tem simetria esférica. Então o que vai acontecer é que você vai ter um ômega K que vai ser basicamente um ômega que depende só do módulo de K. Tendo isso daqui em mente e voltando para aqui, eu posso agora ter uma noção de como é que vai ser as minhas frequências pegando o resultado em uma dimensão. Eu sei que eu vou ter, de certa maneira, o ômega proporcional à raiz quadrada da coordenação, por causa da maneira como a coordenação aparece aqui. E eu vou ter basicamente aqui uma coisa que é essencialmente a frequência em uma dimensão. Só tem que agora ficar comparando a expressão em uma dimensão, a coordenação na rede em uma dimensão, como é que eu tenho que ser essas constantes de proporcionalidade aqui. O que a gente tinha em uma dimensão era basicamente o seguinte: eu tinha ômegazão vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 1 menos cosseno de kpi sobre n. Aqui eu vou escrever em termos de L mesmo. Aqui você vai ter L e A. Lembrando que
L era igual a N vezes A, então se eu quiser dividir por N, se eu multiplicar por A em cima e embaixo, eu faço aparecer o L aqui. Isso aqui vai me deixar de maneira mais apropriada para eu pensar em simetria esférica. E a coordenação aqui era 2, que cada átomo tinha 2 vizinhos, exceto os das pontas, que não importa mesmo no limite termodinâmico. Então você vê que aqui, comparando o que tem que acontecer aqui, em 3 dimensões eu espero ter o seguinte, um ômega 3D. K vai ter que ser igual a ômega Q elevado ao meio, aqui você vai ter 1 menos cosseno módulo de K vezes π sobre A dividido por L. Ou seja, essa daqui vai ser a cara da sua frequência. Basicamente é um argumento de simetria esférica e tentando conectar com o que eu já tinha visto em uma dimensão. Então aqui, se eu fizer a mesma aproximação do modelo de Debye, que só as frequências mais baixas vão ser importantes, porque eu estou olhando a baixas temperaturas, isso aqui vai me dar aproximadamente ômega raiz quadrada da coordenação, raiz quadrada de 1 menos 1 menos K ao quadrado, π ao quadrado, sobre L ao quadrado, vezes 1 meio, implica que ômega K vetor vai ser igual a ômegazão vezes módulo de K vezes πA sobre L. E aqui de novo vou escrever πA ômega, faltou aqui, raiz quadrada da coordenação, raiz quadrada da coordenação sobre L, como sendo uma energia de Debye, e aqui você vai ter ômega K, basicamente H cortado vezes isso, né? H cortado vezes a frequência que vai dar energia, então você tem aqui H cortado ômega K vai ser igual a D vezes módulo de K. Então agora quando você for para a versão quântica, você vai ter uma Hamiltoniana de Debye, jogando fora de novo as energias do vácuo, você tem aqui basicamente H cortado, somatória sobre todos os modos, a energia de Debye vai estar aqui fora, módulo de K vezes a ocupação desse módulo. E agora aqui eu faço a mesma ideia, eu calculo o logaritmo da função de partição e faço uma aproximação do contínuo. Você vai ter então, o Z vai ser uma produtória sobre todos os orbitais da função de partição de cada orbital, porque eles são todos independentes agora, uma vez que se separou as equações. E ZK vai ser somatória, nzinho indo de 0 até infinito, exponencial de menos beta, H cortado, D vezes módulo de K, N. Isso aqui vai te dar então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1 menos exponencial de menos beta, H cortado D, módulo de K. Logaritmo natural da função de partição vai te dar então menos a soma sobre todos os orbitais, ln de 1 menos exponencial de menos beta, H cortado, energia de Debye vezes módulo de K. E aqui de novo, o K ele vai estar sendo uma coisa do tipo Kx, Ky, Kz, onde esses três caras aqui são números naturais. Então fazer uma aproximação do contínuo aqui é só trocar essa soma por uma integral. Então você vai ter uma integral no espaço inteiro. Você tem simetria esférica, então já vou integrar no ângulo sólido, vai dar menos 4π, integral de 0 até infinito, K ao quadrado ln de 1 menos exponencial de menos beta H cortado D módulo de K dk. Como eu estou interessado na capacidade térmica, eu olho a energia potencial, vai me dar del beta ln de Z, que são os menos. Então isso aqui vai te dar agora o seguinte. Então isso aqui vai me dar 4π, integral de 0 até infinito, K ao quadrado vezes derivada em beta do ln de 1 menos exponencial de menos beta, H cortado, energia de Debye. Deixa eu escrever isso aqui como K, né, que eu já estou olhando isso aqui só como uma variável de integração. dk
Então agora aqui fazendo a derivada eu vou ter 4π integral de 0 até infinito, a energia de Debye sai para fora, e eu vou ter, depois de fazer tudo aqui, isso vai ter o seguinte: k ao cubo sobre exponencial de beta acortado de k menos 1 dk. Agora que eu me toquei, peraí, eu tinha passado h cortado para dentro da energia de Debye, né? Então não era para ter esses h cortados aqui, rapidão. Ok, então agora você faz uma mudança de variável, x igual a beta de k, e com isso daqui sai então 4π vezes kb a quarta, d a quarta, zeta quarta, gama quarta, sobre a energia de Debye ao cubo. Lembrando que o que vai aparecer aqui, né, que é a integral de 0 até infinito, x ao cubo, exponencial x menos 1 dx, está relacionado com a função zeta. Então agora, uma vez que você tem isso daqui, eu posso agora derivar com respeito à temperatura, e vai ter uma constante, k vezes t ao cubo sobre a temperatura de Debye ao cubo. Lembrando que d é igual a kb vezes a temperatura de Debye. E essa daqui é a coisa que você observa experimentalmente. A baixas temperaturas, o calor específico de um sólido que não tem elétrons livres, né? A gente já viu que no caso de metais condutores dá linear com a temperatura, quando a gente estava vendo o gás de Fermat. Se você não tem elétrons livres, ou por exemplo, você está estudando um isolante, a capacidade térmica, que é algo que está vindo só das vibrações da sua rede cristalina, vai ser com a terceira potência da temperatura abaixo, quando você está no limite de baixas temperaturas. Ou seja, se você agora quiser estudar o que está acontecendo em uma grande vizinhança de temperatura, você vai começar aqui com uma coisa que é proporcional até ao cubo, e depois de um tempo ele satura aqui, e aqui a gente vai recuperar o do Petit, que é o resultado clássico. Ou seja, se você, mesmo aqui nessa Hamiltoniana que eu cheguei aqui para o modelo de debate, você, ao invés de quantizar ela, considerar o caso clássico dela, você vai chegar nessa Hamiltoniana de Dulon Petit, porque você vai ter exatamente 3n da ordem de 3n modos normais. Cada modo normal é um oscilador harmônico, e a capacidade térmica de um oscilador harmônico clássico é kb. Então você vai ter 3n kb dividido por n cb vai dar 3.